Ah, tá. Glória a Deus, pastor Marcos Vargas, a paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo já, aqui pela rádio Filha 1 e também pelo nosso canal do YouTube aí, PRGR Dias. Paz do Senhor, pastor Marcos. Ligar o microfone. Paz do Senhor, pastor Gerry, paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão na companhia, estão videologados conosco. Estamos juntos para mais uma programação, onde estaremos tratando aí um assunto importante, principalmente nos nossos dias de hoje. Glória a Deus. Deus abençoe pastor Marcos, né, o nosso convidado para estar conosco aí. E o tema do programa hoje é Tribunal de Cristo, tá? E o que a gente vai pedir para o pessoal para divulgar, né, pastor? Divulgar aí o canal do YouTube, pegar o link aí, divulgar, entrar e colocar o seu comentário, a sua mensagem, a sua dúvida, tá bom? Deus abençoe nosso irmão Robson, né, que já está conosco aí ao vivo pelo YouTube. Pastor Marcos Vargas, nós vamos tratar sobre, né, o Tribunal de Cristo. O que seria o Tribunal de Cristo, né? O que vai acontecer no Tribunal de Cristo e quando virá o Tribunal de Cristo? Seria alguma das perguntas que as pessoas fazem, né? O que é um tribunal, né? Um Tribunal de Cristo, tá? E quando vai acontecer? Aonde vai acontecer? Algumas perguntas aí, pastor. Que as pessoas... São muitas perguntas, dúvidas. Inclusive, aparentemente, representa ser algo tão simples, né? Mas
existem alguns subtópicos que nós precisamos, inclusive, trazer ao esclarecimento de todos os nossos irmãos, né? Na verdade, ele é um dos eventos, eu posso assim dizer, escatológico, né? Separando da seguinte forma: tem o arrebatamento da igreja, tem o tribunal de Cristo, tem as bodas do Cordeiro, tem aí então o reino, o milênio, né? Isso com a igreja, enquanto a igreja está nesse período do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro na terra, está acontecendo que é a grande tribulação, período aí de 7 anos. E a igreja nos ares com o Senhor Jesus, neste tribunal de Cristo e com as bodas do Cordeiro. Tribunal de Cristo, a princípio, não é um tribunal para julgar a pessoa, não é um tribunal de juízo, no que diz respeito à salvação ou condenação, mas sim é um juízo ou uma avaliação de uma forma justa, feita pelo próprio Senhor, né? Então, a avaliação das obras, daquilo que fizemos para o Senhor. Mas para nós darmos início, na verdade, né, sobre este assunto, o senhor quer fazer a leitura da palavra de Deus, pastor? Ou eu faço aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, né? Capítulo 5, a palavra de Deus, para nós... Pastor, eu vou compartilhar na tela. Capítulo 5, 2 Coríntios. Isso, e o capítulo 5, versículo 10. Okay. Capítulo 5, verso 10, palavra de Deus. O senhor também tem aí algumas colocações, né, pastor? Aí podemos interagir aí também com a sua pessoa. Nós vamos tratar deste tema, né, e teremos aí, neste início de programação, né, para nós iniciarmos, vamos com a palavra de Deus. Capítulo 5 e o versículo 10 da palavra de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia na tradução Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Na verdade, essa é um dos versículos que trata deste assunto, e nós vemos aqui, então, o seguinte: aqui a pessoa que chegou até o tribunal, esta pessoa ela já passou, então, pelo processo do arrebatamento. Todos os salvos em Cristo, tanto os mortos que morreram em Cristo, que partiram em Cristo, servindo a Deus, quanto também os vivos, conforme a palavra de Deus nos fala, né? Isso também nós vamos ver palavra de Deus trazendo esse esclarecimento, né, sobre o arrebatamento. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, transformados e arrebatados, e juntos com eles nos encontraremos, então, com o Senhor nos ares. Essa é a passagem, palavra de Deus, que nos traz esta afirmação que nós queremos aqui trazer para os irmãos, iniciando essa abordagem deste tema, pastor. Glória a Deus. Está escutando, pastor? Sim. Então, está aqui na tela, né? Já está na tela, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Pastor, eu vou tirar aqui o senhor já leu aí também, parar um pouco aqui de compartilhar. Algumas pessoas, né, ou muitas pessoas têm dúvida, como eu falei aqui, o que é o tribunal de Cristo?
né? E esta mensagem que foi lida agora, em capítulo 5 de 2 a Coríntios, né? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, né? Então, que tribunal é este, né? Que vamos comparecer? Esse tribunal, vamos comparecer, pastor, logo após o arrebatamento, né? Será o arrebatamento da igreja. Correto. E, em seguida, então, lá já no céu, virá o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo será realmente um julgamento, né? Será um julgamento, aonde, nesse julgamento, teremos somente crentes, né? Crentes fiéis, né? Crentes que foram arrebatados, a igreja fiel que foi arrebatada. Então, somente a igreja vai participar desse tribunal. Na verdade, ela vai ser julgada, né, pastor? Ela vai ser julgada, né? Julgada pelo quê? Pelas suas obras. O que ela fez de bom ou o que ela fez de ruim. Então, Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele vai julgar a minha e a tua obra, depois do arrebatamento, né? Então, a pessoa será julgada pelas suas obras, tá? Mas nesse julgamento não será um julgamento de condenação, até porque as pessoas que estarão no tribunal de Cristo serão os salvos, não serão pessoas que estão em dúvidas, não, serão pessoas salvas, pessoas que já foram resgatadas pelo Cristo, né? Foram resgatadas por Jesus no arrebatamento. Então, essas pessoas já são salvas, né? Elas já foram salvas por Cristo, tá? Já tiveram seus pecados perdoados, mas ainda assim terá um julgamento, né? E um julgamento um pouco diferente, um julgamento que vai julgar os servos de Deus no seu serviço, o serviço a qual prestaram para Deus, né? Então, será um julgamento, vamos dizer assim, totalmente diferente de que uma condenação. Vai ter, claro, Cristo, naquele momento, ele vai julgar a minha e a tua obra, se ela foi boa ou se ela foi ruim. Nós vamos interagindo aí, o senhor aí. Inclusive, a palavra de Deus, então, para ficar não somente nas nossas, né? Em 1 Coríntios, capítulo 3, a palavra de Deus nos traz a seguinte declaração. Capítulo 3, 1 Coríntios. Diz assim, a partir do versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aqui a palavra de Deus ela está sendo bem esclarecedora neste caso, falando a respeito das obras. E isto está se referindo neste tribunal de Cristo. A obra de cada um, ela será provada. Ou seja, quando se refere passará pelo fogo, ela estará sendo avaliada. E aí, então, manifestará o que, na verdade, a pessoa fez. E aí nós vamos ver, nesse caso, aquilo que estava no coração da pessoa. Porquanto o que cada um fez para Deus, quais foram as intenções ou as motivações pelo qual levou a pessoa a fazer a obra de Deus.
E é por isso que, então, se revelará esta obra, ela vai ser revelada qual foi a intenção de que nós fizemos, o que nos motivou a fazer. E aí nós vamos adentrar nestes detalhes que aqui diz, o fogo vai declarar o que foi feito, né? Porque se a obra de cada um foi feita com pratas, ouro, pedras preciosas, madeira, feno, palha, isto vai ser revelado um dia no tribunal de Cristo. E o que passar pelo fogo, né, a título de obras feitas dentro de um propósito de Deus, que é por ouro, prata, pedras preciosas, né? Então, esta pessoa receberá galardão. Mas, se acaso isto se queimar, então a pessoa tão somente será salva, mas não recebe galardão. É o que a palavra de Deus aqui está nos esclarecendo, pastor Jerry. É isso aí, pastor Marcos. Então, essas obras serão provadas, né? Como bem o pastor Marcos colocou ali. Qual é a intenção, né? Com qual intenção foi feita essas obras, né? Foi com a intenção de glorificar a Deus, com o coração puro, as mãos limpas. Foi com outro tipo de intenção. Então, a Bíblia Sagrada está dizendo que, como pelo fogo, estas obras serão provadas, né? Então, a Bíblia coloca ali o ouro, né? A prata, a madeira, o feno e a palha, e pedras preciosas, né? As pedras preciosas que vêm depois da prata para ser provada como pelo fogo, tá? E a obra de cada um de nós vai ser provada, porque a Bíblia diz que nós estamos edificando sobre um fundamento, né? E este fundamento é Jesus Cristo, e nós estamos construindo um edifício. Mas veja bem, a Bíblia diz, né? Veja bem como estás construindo esse edifício. Como está fazendo essa tua construção, essa tua obra. Essa tua obra, esse edifício é de ouro, é de prata, é de madeira, é de pedras preciosas, é de feno, é de palha. Então, a Bíblia Sagrada, ela vem nos trazendo ali que nós estamos fazendo uma obra, edificando sobre um fundamento, tá? Que já foi colocado, mas a Bíblia diz, veja bem como vós estáis edificando, né? Veja bem como tu está produzindo essas obras, como tu estás fazendo essas obras, né? Então, quando eu disse ali, eu tirei fora ali ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Tá seguindo nessa regra aí. Então, há pessoas, pastor, que a obra dele, quando for provada, vai ser de ouro, né? Vai ser de ouro. O ouro, o que simboliza, meus irmãos? O ouro simboliza a glória de Deus. Na Bíblia Sagrada, simboliza a glória de Deus. Então, simboliza o que é esta obra de ouro? É a obra que eu fiz para glorificar a Deus. É tudo aquilo que o homem, a mulher fez aqui na terra para glorificar a Deus, né? Para exaltar o nome de Deus. Não foi o nome dele, não foi o nome dela, né? Mas tudo que ele fez ou ela fez, a sua obra, foi para glorificar a Deus. Pastor Marcos? Inclusive, né, tocando nesse mesmo ponto, a palavra de Deus aqui traz também em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5, né, nós estamos indo paulatinamente, meio devagar, até que todos os demais possam acessar aí a programação. No 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5, vem a confirmar também sobre estes detalhes,
1 Coríntios 4, verso 5, diz assim: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Nós vemos aqui coincidindo com aquilo que nós falamos já anteriormente, aonde fala no capítulo 3, verso 13, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Ou seja, será então feito esta avaliação segundo o que a pessoa, quais eram as motivações e as intenções, né, os desígnios do coração, é o que a palavra está dizendo. Aí, então, se a pessoa fez a obra de Deus com essa intenção, conforme o pastor aqui tem falado muito bem, para glorificar a Deus, para exaltar o Senhor, mesmo que seja algo muito simples, mas fez com alegria, com prazer, para adorar a Deus, olha, esse desígnio, esta intenção é muito boa. Esta motivação é para realmente glorificar a Deus. Inclusive, falei esses dias na nossa congregação, trazendo este assunto, que a pessoa que corta uma grama, limpa o jardim, junta um papel jogado no chão, ou faz a zeladoria da igreja, mesmo sem ninguém pedir ou falar para a pessoa fazer isto, mas ela está fazendo com aquele zelo de Deus, por causa que é a casa de Deus, é para manter ali o ambiente limpo, aconchegante. A pessoa faz isso com este intento e por esta motivação, aqui está dizendo, né, a palavra de Deus, e então cada um receberá de Deus o louvor. Aqui está importante destacar isto. A pessoa não está buscando reconhecimento de ninguém, ela está buscando adoração, glorificação do nome do Senhor. Aí, de repente, há muitas pessoas, pastor Gé, que buscam reconhecimento, fazem as coisas assim na casa de Deus, na obra de Deus, fazem inclusive muito bem feito, com carinho, porém, estas pessoas, a intenção é ser reconhecido, de repente, vou receber um elogio, vou receber, né, um cargo na igreja, o pastor vai falar o meu nome lá no púlpito, né, e todos vão saber que eu que fiz. Bom, neste caso, o Senhor Jesus disse, esta pessoa, ela já recebeu o seu galardão, não precisa receber no céu, porque já recebeu na terra. Então, aqui está a grande diferença. Tudo quanto nós fizermos, façamos para a glória do Senhor, e não para aguardarmos algo da parte dos homens, porque daí nós já recebemos o nosso galardão. Por isso que diz, façamos o bem, né, por meio do corpo, nós lemos isto, né, porque nós prestaremos conta daquilo que fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal, e que seja tudo para glorificar a Deus. Por isso que eu digo, até uma evangelização, você sai sozinho, entregar um folheto, um renomado, alguém que está
oculto, na verdade, dos olhos da igreja, dos demais, mas não faz isto para que os outros vejam, faz porque sente uma chamada de Deus, sente um prazer, uma alegria, um gozo em fazer isto, e Deus está vendo, inclusive, há pessoas que têm uma chamada extraordinária para fazer este tipo de trabalho, entregar folheto, falar do amor de Deus. E como é interessante, pastor, quando a gente entrega um folheto assim e a porta se abre, É verdade. a pessoa, ela começa a puxar um assunto, e aí então você começa a entregar ali, a manifestar aquilo que é o plano de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus, e a pessoa, ela dá entrada, ela começa a fazer perguntas, e, por fim, quando encerra toda aquela conversa, aquele diálogo, o crente, ele sai assim com gozo na alma, com uma alegria, consegui fazer algo mais para Deus hoje, sai com aquela alegria, um gozo tremendo que a pessoa sente, pastor Gerry. É verdade, pastor. E o evangelismo aqui, ó, até vou compartilhar aqui com os irmãos. Vamos ver aqui. Vou compartilhar aqui, ó. Vamos ver se consigo compartilhar agora aqui. Vou compartilhar na tela com vocês aí o que o pastor Marcos está falando. Capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, peno, palha, a obra de cada um se manifestará. O pastor estava falando agora sobre evangelismo, irmãos. Esta obra do evangelismo, esse edifício construído do evangelismo, ele é de prata, né? A prata, ela simboliza a redenção, o resgate, o evangelismo. Às vezes as pessoas podem pensar, pastor Marcos, né? Eu tô no evangelismo, né? Gostaria de estar num púlpito pregando, e eu tô aqui na rua, né, entregando um folheto, conversando com as pessoas, né? Poderia estar no púlpito, o púlpito é melhor. Mas a Bíblia vai nos trazer, irmãos, vai nos dizer agora que esta obra de prata, ela simboliza o quê? A redenção, o resgate dos perdidos, né? Que é o evangelismo. Então, aquela pessoa que ela faz o evangelismo com amor, como o pastor Marcos estava dizendo, chegar ao convencimento daquela alma, né? De que aquela alma, ela precisa de Cristo, esta é uma obra de prata. E esta obra se manifestará naquele dia, no dia do julgamento, né? Do tribunal de Cristo. Então, quem faz esta obra de redenção, em busca dos perdidos, no resgate dos perdidos, aquela pessoa que trabalha com centro de recuperação, né? Aquela pessoa que vai para a rua, prega para o colega da empresa, colega da faculdade, enfim, prega, né? Vive pregando, vive, né, tentando ganhar uma alma. Então, é uma obra edificada aí, é uma obra de prata, tá? Essa aí se manifestará, mas será provada pelo fogo, mas não será destruída. Pastor, essa parte, né, então, sobre a prata, ela vai passar pelo fogo, mas não vai ser destruída, esta obra. Então, é aquela obra de resgate, né, de ganhar a alma, de ir ao encontro, né, da alma perdida. Então, na Bíblia Sagrada, né, você está edificando em prata, então. Correto, pastor. Nós vemos, temos algumas passagens bíblicas, não sei se nós vamos conseguir hoje fazer tudo isso aí, né? A palavra de Deus, ela fala tantas coisas a respeito desse ponto, né, que nós estamos tratando aqui, a respeito lá em Romanos capítulo 14,
verso 12, pastor. Não sei se o senhor consegue aí. Consigo. Romanos 14, verso 12, tem uma passagem bíblica muito importante que também vem a coincidir com esta abordagem nossa aqui nesta noite, né? Romanos, capítulo 14, verso 12. Compartilhando. Onde fala que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Observe que nós temos um sério compromisso com o Senhor, no sentido de que a nossa atividade que recebemos aqui, o nosso talento, nós vamos entrar na área do talento agora, que cada um recebeu, no mínimo, da parte do Senhor, um talento. O que seria isto? Seria justamente algo que podemos fazer em prol da causa divina, que nós temos capacidade para fazer. A palavra do Senhor Jesus é bem clara quando diz: a um deu um talento, a outro 2, a outro 5, segundo a capacidade de cada um. Nós não podemos ser negligentes quanto a isso. Precisamos avaliar a nossa situação como servos de Deus para ver se nós estamos fazendo aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que Deus planejou para nós. Nós temos que... Como é que vamos descobrir o que recebemos? O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro lá em Romanos 12, capítulo 1 e verso 2, a respeito disso, que devemos nos entregar a Deus como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, a fim de experimentarmos, então, qual seja esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, a fim de que possamos, nesta terra, cumprir com o projeto de Deus pré-formado para nós, quando ainda estávamos no ventre de nossa mãe, sendo gerados, aonde o Senhor já projetou algo para nós. E agora nós, tendo conhecimento do plano de Deus, primeiramente a chamada para a salvação, recebemos então da parte do Senhor este talento. E aí nós vamos, a partir daí, dar início a uma caminhada com Deus. O que passou, o tempo passado, foi o tempo da ignorância, onde o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Agora, aceitando a Cristo, nós passamos a entender que Deus tem um plano conosco e nós vamos, a partir daí, fazer algo para o Senhor. João 15, a palavra de Deus diz, são muitas referências, não precisamos, os irmãos conhecem muito bem. O Senhor Jesus diz: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome seja feito. Aí nós vamos ver aqui que o Senhor nos escolheu e nos nomeou, ou seja, nos deu algo, uma vocação, nos deu um talento daquilo que nós podemos fazer para Ele. Nós não podemos ser omissos. Aí, então, Romanos 14, verso 12, diz, então, que cada um dará conta de si mesmo. Vamos ver aí que há uma prestação de conta, e isto está no tribunal de Cristo. Está no tribunal, onde o que nós fizemos será, então,
provado, vai ser manifestado os desígnios, as intenções do coração. Quais foram as motivações? Se teve motivações. Quando nós vamos orar, vamos evangelizar, nós vamos para marcar presença para o pastor, ou nós vamos fazer com aquele intento, com aquela intenção de adorar a Deus, de manifestar a glória de Deus. A palavra do Senhor nos fala, que diz o seguinte, né, não me recordo agora a passagem, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Nós, como cristãos que seguimos a Cristo, nós precisamos, nesta caminhada, precisamos, quando falar do amor de Deus, quando transmitir a palavra de Deus para alguém, evangelizando, ou seja, em um assunto, em uma conversa, nós temos esta capacidade vinda de Deus, cada um segundo o que recebeu do Senhor, é claro, de transmitir coisas ocultas, mistério de Deus. E aí veja o nosso compromisso, e nem todos são pregadores, nem todos são missionários, pastores, músicos, nem todos são levitas, mas todos, com certeza, têm recebido algo de Deus, o qual prestará conta e será um dia revelado no tribunal de Cristo estas razões, estas motivações pelo qual nós fizemos. Agora não podemos nos sentar, ficar quieto, calado, sem fazer nada. Aqui está o grande perigo, pastor Gerry, da pessoa enterrar o talento e dizer, eu não tenho dom para pregar, eu não tenho dom para, como usam, desta forma, muitas pessoas falam assim, eu não tenho dom para cantar, para tocar, então eu vou indo, vou assistindo à igreja, vou cultuando, estou bem assim, não preciso também arrumar nenhum cargo, não preciso, por causa que cargo não leva à salvação, e por aí adiante a pessoa vai conseguindo criar uma barreira no seu entendimento, desculpas, argumentações, para não fazer nada. E aqui está o perigo. A pessoa não sabe qual é a vontade de Deus para a vida dela. Se souber, deve cumprir. Porque aí nós vamos entrar em outros detalhes aqui, pastor. Barbaridade, é extensa a palavra de Deus, né? Aquele que soube a vontade do Senhor e não fez, este será castigado com muitos açoites. Este já nem entrou no aqui não, essa parte não vai entrar aqui no julgamento, né? Nem vai entrar, mas para já a pessoa saber, né? Que as coisas estas aqui, a respeito do tribunal, nós vamos prestar conta. Se nós não fizemos, nem entra. Né? E o que não soube, né? Esta pessoa não soube e não fez, né? Porque não sabia, ela vai ser castigada igual, não entra, na verdade. Então, aqui estão os detalhes. Nós precisamos... Você falou certo, nem vai chegar lá, né? Então, nós temos que lutar para, primeiramente, trabalhar em cima daquilo que recebemos de Deus, a fim de que possamos passar pelo tribunal, né, no arrebatamento, sermos arrebatados, chegar no tribunal lá, daí sim, aí estamos salvos. Né? Isso mesmo. Mas a obra ela vai passar aí pelo fogo. O que nós temos que pensar, meus irmãos? Olha, pastor, como é que eu faço para não passar pelo tribunal de Cristo? Olha,
Se tu não passar pelo tribunal de Cristo, tu não vai ir com Cristo, né? Então, tu não vai ser um salvo, tá? Porque a palavra de Deus vai dizer que todos os salvos, né, depois do arrebatamento, a Bíblia diz que no arrebatamento os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos teremos o nosso corpo, né, transformado, glorificado para, né, seguir com Cristo. Tanto os mortos ressuscitados, porque aí chamam os justos, né, a ressurreição dos justos, como aqueles que estavam vivos e o seu corpo foi transformado num corpo de glória, né, vão chegar ao tribunal de Cristo. Então, o que eu quero dizer? Que todos os salvos vão chegar a esse tribunal, pastor. Então, não adianta, né, dar um jeitinho brasileiro, mas vou dar um jeitinho para não chegar. Não, tu tem que ir lá. Tu tem que passar por esse tribunal, entendeu? Então, você que é salvo, só que esse tribunal, como a gente falou no início, ele não será um tribunal de condenação. Não, ele será um tribunal para julgar as obras de cada um como servo de Deus que fez do serviço de Deus, tá? Então vai ser isso. E aí ali já vai dizer, olha, né, tu vai ganhar galardão. Você não vai ganhar, porque a Bíblia vai dizer o quê? Né? Que mesmo passando pelo fogo e tendo as tuas obras consumidas, porque a tua obra não foi para Deus, a tua obra não foi para resgate dos perdidos, né? A tua obra não foi usando os dons do Espírito Santo, então a tua obra foi de madeira, foi de feno e de palha, mesmo estes materiais sendo queimados, sendo destruídos pelo fogo, a Bíblia diz então que o mesmo será salvo, porém não vai receber o galardão. Falamos aqui da prata, né, pastor? Pode continuar, pastor. Parece um assunto tão rápido, né, o Tribunal de Cristo. Só parece, né? Que ele se estende. Sim, tem muitas referências aqui, pastor, acho que não sei se vamos conseguir, porque eu quero entrar lá ainda no galardão, quero entrar nas coroas, né? Por enquanto estamos aqui na... O senhor poderia fazer o pedido aí para o pessoal entrar no YouTube, quem está na rádio entra no YouTube, né? Compartilhe o link, né? Deixe seu like aí, vamos, né? Vamos ajudar a live. Pelo seu canal, pastor? Pelo canal PRGR Dia, né? Já está o link na rádio já, né? Então, pessoal que está na rádio, passar para o YouTube lá, deixar um like para nós, compartilhar, né, para nos ajudar aí. Vamos dar um breve intervalo, já que o senhor vai falar aí, para mim fazer uns comentários aqui. Está enchendo de comentário aqui, mas dá uma pausinha aqui para os comentários, daqui a pouco o pastor vai dar a continuação. Está aí o Robson, está conosco lá da cidade de Alvorada. Deus abençoe, irmão Robson. O irmão João, isso é João? Deus abençoe a vida dos irmãos, ele coloca aqui. O irmão Tiago Muniz, né? Glória a Deus, paz do Senhor. Pastor Gerry, pastor Marcos, segue conosco aí até o final, aí, irmão Tiago Muniz. Irmão Anderson, ele está dando um glória a Deus, ele é da cidade de Itabaí. A irmã Celi Tavares também, né? Paz do Senhor, pastor Gerry, pastor Marcos, na escuta lá de Triunfo, né? Está conosco videologada. Paz, Senhor Jesus, pastor Gerry, pastor Marcos, eu na escuta. Tudo para glorificar a Deus. Quem será, pastor? Ela Pinski, ela? Ela mesmo. Também a Maria Luísa, lá de Porto Belo, um beijo para minha mãe, né, que está conosco aí na live. Deus abençoe a senhora, mãe. Irmã Eliane Ribeiro, paz, Senhor, né? Paz, Senhor Jesus Cristo, Chapada. Estou na escuta, né? Ela está na cidade de Chapada, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Também o irmão Altamir Miguel, não é Miguelzinho, né? É Miguel Ziber. Paz, Senhor Jesus, bênção de Deus, este assunto de Nova Santa Rita, nosso irmão Altamir. Pastor, tem mais algum comentário aí? Os irmãos podem fazer comentários ou perguntas, né, pastor? Seria mais
interessante as perguntas, as dúvidas, colocar no chat aí, meus irmãos. Se alguém tem dúvida, né? Eu estou aqui apenas com os grupos da rádio, né, pastor? O senhor está no chat aí? Estou no chat aqui. Então, o pessoal que está aí, vai lá para o YouTube, lá, faça uma pergunta dentro desse estudo aí, tá? A gente vai estar passando para vocês. O pastor Jerry está pronto aí para responder. Glória a Deus. O Marcos também. Fazia tempo que nós não fazíamos uma live junto, né, pastor? E nós também Fazia tempo, né, pastor? Né? Fazia Dos tempo. estudos bíblicos. E, irmãos, né, eu e o pastor Marcos Vargas voltamos a fazer o programa Examinando a Escritura, né, pastor? Eu coloquei o pastor num compromisso, né? Liane, paz, senhor pastor Marcos, pastor Jerry, eu e a minha mãe estamos acompanhando essa live, está sendo bênção. Eu creio que a irmã Liane, lá da cidade de Panambi, creio. Irmã Liane de Panambi. É isso aí. Então, deixa o seu like, né? Vamos compartilhando aí, tá? Compartilha. Eu vou mencionar os irmãos que estão no grupo da rádio, pastor. Temos aí o irmão Giovanni, né, de Soledade, aí, nosso companheiro aqui da área, está na escuta juntamente com a sua família aí, na área Soledade. Mais irmãos aqui, a irmã Noima também, irmã Noima Luci, acompanhando aí a programação. Pai do Senhor, irmã Noima, e acredita aí que a grande maioria está, então, acompanhando aí no chat. Tem irmão Ariovaldo, né? Irmão Ariovaldo Vargas, aí também bonito sobrenome. Irmã Maria Tereza, também, de Três Rios, Rio de Janeiro. Deus abençoe aí os nossos irmãos. Compartilhem com seus contatos, é muito importante isso aqui, né? Nós vamos dar seguimento a estas passagens, temos muitas referências aqui ainda para mencionar, e eu quero ainda, para confirmar mais uma vez sobre este assunto que nós estamos falando, eu quero ler no capítulo 4 do livro de Hebreus. Capítulo 4 de Hebreus. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, a partir do versículo 11, capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aí o versículo 13 diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Mais uma vez, aqui refere-se ao que nós teremos de tratar. Ou seja, está tudo muito cristalino, muito claro. Os desígnios, os pensamentos e as intenções. Eu chamo mais uma vez a atenção a respeito da nossa responsabilidade. Quando nós aceitamos a fé em Cristo, nós automaticamente aceitamos também os critérios estabelecidos pelo Senhor Jesus, que disse o seguinte, em outras palavras: você quer me seguir? Então, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Ou vejamos aí que nós tomamos uma decisão onde nós já não
estamos para fazer o que nós bem entendemos ou que bem queremos. A obra de Deus não se faz do meu jeito, do nosso jeito, do meu coração, dos meus pensamentos. Eu tenho que fazer segundo a palavra de Deus, em obediência ao líder, ao pastor, ao líder que está ali colocado como um líder, porque ele recebe da parte de Deus e aí ele transmite para nós aquilo que nós podemos fazer na obra dele. E não podemos, de maneira alguma, meus amados irmãos, deixar escapar as oportunidades, porque muitas vezes pode ser Deus já nos dando a oportunidade. Eu, pastor Gerry, nós não nascemos pastor, nós não nascemos líderes. Com certeza, pastor Gerry, a primeira vez quando eu fui chamado para ser um diácono, eu errei dizendo, eu não quero, eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho essa vocação. Mas daí, o pastor conversou comigo, fui instruído pelo homem de Deus, que aí então me fez entender a respeito da vontade de Deus. Veja bem, nós não podemos dizer assim, então, eu não sinto no coração de fazer isto. Note bem, se eu fosse pelo meu coração, eu não seria nem pastor hoje. Verdade. Eu seria ainda talvez um prego. Vejam bem, nós precisamos ver, às vezes, conversando com o líder, com o pastor, aquilo que Deus está revelando a ele, porque se nós recuarmos, nós poderemos estar omitindo uma chamada de Deus na nossa vida. Isso aqui é muito importante. Tem pessoas que fogem, que correm. Quando vêm as lutas, vêm os problemas, tem pessoas que querem largar tudo. E por isso é interessante nós termos também uma revelação de Deus. É o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, que eu mencionei anteriormente, quando ele disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Aí entra aqui um polo positivo e outro negativo, quando fala para nos apresentar a Deus e não nos conformar com o mundo. Aí, então, não vos conformeis com este mundo, mas aprendei qual é a boa, então, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que descobrir isso. É algo que recebemos da parte do Senhor e estamos num compromisso com o Senhor Deus. Inclusive, eu me lembro aqui agora de uma passagem bíblica em que o apóstolo Paulo, no capítulo 9 da palavra de Deus, versículo 16, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, o apóstolo diz assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é concedida. Observe aqui, meus amados irmãos, pastor, é interessante isso aqui, conforme a gente vai falando, vai surgindo aqui algumas passagens. O apóstolo Paulo, ele era consciente do seu compromisso, da sua chamada para com Deus.
E ele não podia fugir disso, porque ele entendia que era algo que Deus havia já projetado, planejado para ele. Por isso que ele diz: se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, não tenho que me achar que eu sou o tal, não tenho que aguardar reconhecimento de ninguém, não tenho que estar buscando estar nos cartazes ou nos holofortes. Eu não busco isto, porque me é imposta essa obrigação. Eu tenho um compromisso com o reino de Deus. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E se eu faço de boa mente, com alegria, com prazer, com o fim de agradar a Deus, maravilha, receberei prêmio. Senão, apenas uma dispensação me é concedida, o qual a salvação. E veja a necessidade, então, de aquilo que nós recebemos, que nós fizemos na obra de Deus, façamos com alegria, com empenho, com dedicação. E, se passarmos por prova, bem-aventurados somos. É a palavra de Deus que nos diz, que nos afirma, quando passarmos por várias tentações ou provações, devemos glorificar a Deus nisto, pelo fato de nós sermos participantes também das mesmas aflições que passou Cristo e os nossos irmãos, tantos da igreja primitiva, os apóstolos, como até hoje. Tem muitos que, inclusive, estão sendo martirizados pelo nome do Senhor, e nós estamos sendo participantes, aleluia, destas aflições, o qual resultará para nós, aleluia, algo que o apóstolo Paulo diz assim, a respeito destas aflições, que não dão para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh, glória a Jesus! Eu me alegro, meus irmãos, porquanto isto faz parte, não é nada surpreendente, e por isso devemos manter firme a nossa confissão. Veja bem, se nós olharmos para aquele servo que recebeu um talento, nós vamos ver lá que ele sabia muito bem o que tinha que fazer. Ele era ciente do que tinha que fazer. Mas acontece que ele enterrou o talento. Ele desperdiçou a oportunidade que foi dada por Deus. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Veja, meus amados, isto está em Mateus, capítulo 25, palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura para os irmãos ficarem bem cientes, de maneira que nós precisamos, para recebermos de Deus o louvor, o prêmio, o galardão, precisamos fazer com alegria. Aleluia. Muitas vezes chorando, muitas vezes gemendo, mas fazendo, perseverando nisso. Pastor, o senhor ia falar? Pode falar, pastor. Pode. Só dê um glória a Deus aqui. Ah, tá. É Mateus capítulo 25. Glória a Deus. Eu quero aqui proceder a essa leitura. Mateus, quando fala a respeito dessa parábola, lá no versículo 24, diz assim: mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeasse, e ajuntas onde não espalhasse, e atemorizado, escondi na terra o talento, e aqui está. Veja a confissão dele. Ele sabia, tinha conhecimento, mas
atemorizado, ou seja, um medroso. Olha aqui o que o Senhor responde a ele, então. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Tu estava sabendo, tu tinha conhecimento disso, perdeu a oportunidade de fazer e receber o que eu tenho para você. Em outras palavras, era o que o Senhor estava querendo declarar para esta. E é profundamente lamentável, porque Deus não tem prazer nisso. Deus quer abençoar e por isso já deu um talento para a pessoa negociar, para a pessoa trabalhar em função da obra de Deus, para Deus, com alegria, premiar, recompensar esta pessoa. Aí o que acontece, né? Esta pessoa, infelizmente, foi lançada nas trevas exteriores, né? Lançai o servo inútil. Foi um inútil. Então, a necessidade aqui, irmãos, tá, de nós não sermos omissos, negligentes nisso, porque vai passar pelo tribunal de Cristo. Nesse caso, este servo inútil aqui, infelizmente, nem foi arrebatado, nem ressuscitou, nem chegou no tribunal de Cristo. Então, é uma advertência, inclusive, e um conselho da nossa parte para aqueles que estão hoje com a oportunidade de, no soar da trombeta, quando Jesus voltar neste primeiro evento da volta de Cristo, é bom esclarecer isso aqui, pastor, né, que haverá, então, duas etapas, né, duas etapas da vinda de Cristo. Primeiro, arrebatar a sua igreja, e após, na segunda, então, para estabelecer o milênio, que nós não vamos entrar nesse assunto ainda. Inclusive, o pastor falou a respeito do tribunal de Cristo, que não é para juízo de condenação, porque o juízo de condenação é o trono branco, né? É o trono branco que está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 11, que nós não vamos entrar nesse detalhe aí, né? Nesses creio que sexta-feira que vem, pastor, eu creio que nós vamos dar seguimento, né? E aí vamos chegar aí a essa questão da segunda vinda de Cristo também, tá? Chegar até o trono branco lá. A gente pensa em colocar, pessoal, essas lives na sexta-feira às 7h30, pastor. O que o senhor achou? Teve problemas com compromisso? Eu tenho a programação às 10h30, 11h, aí eu vou dar uma pausa e vou para a oração só à meia-noite daí, né? Vamos ver se eu conseguir, por causa que a gente tem bastante atividades também na obra de Deus, então... Talvez, meus irmãos, talvez nós teremos que passar essa live ao vivo na hora da tarde, né? A hora da tarde fica gravada, né? Para quem quiser assistir mais tarde. Fica gravado no YouTube e nós podemos reprisar em um outro momento aí na rádio. Aí temos que fazer alguns cortes, por exemplo, a nossa conversa aqui, a gente faz alguns cortes. Pastor, falando aqui sobre a obra, o interessante também nesse julgamento, o que nos mostra esse julgamento? Que haverá pessoas, como eu disse, que edificou, fez um edifício de ouro, de prata, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, tá? Então, esses materiais. Agora, o que será julgado também, nós temos que ver como fazemos, porque algumas obras passarão pelo fogo, serão queimadas, totalmente destruídas. Mas por que será que aquela obra foi destruída? Daqui a pouco nós vamos falar a simbologia aí da pedra preciosa, vamos falar a simbologia da madeira, que eu não falei ainda. Mas aqui tem uma passagem, pastor, muito interessante, no livro de Mateus,
Eu vou botar na tela aí para nós poder acompanhar, do livro de Mateus, esta passagem que eu vou ler agora. Vamos ver aqui. Livro de Mateus, capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Ele saiu um pouco mais tarde depois, tá? E ele fez a mesma coisa, entendeu? Então, lá a hora sexta, ao meio-dia, e às 3 horas da tarde, e saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, né, o trabalho, começando pelos derradeiros até os primeiros, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, os que chegaram de manhã cedo lá para trabalhar, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então tem aquela questão, pastor, não é só a quantidade, mas a qualidade da obra que tu oferece para Deus, né? Então, não é pela quantidade, mas sim pela qualidade desta obra que tu vai oferecer para Deus. Então, ali, havia pessoas que começaram de manhã, outras começaram à tardinha, mas o dono da vinha resolveu pagar a mesma paga para eles. Então, o que Deus espera de nós? Um trabalho sem murmuração, um trabalho sem queixa, né? Um trabalho onde nós vamos fazer para Deus. Aí vem aquela questão daquele que edifica no ouro, faz um edifício de ouro. O que é ouro? É tudo aquilo que eu faço para glorificar a Deus. Tudo que eu faço para a glória de Deus. Então, o que importa não é a quantidade de tempo, não. É a qualidade a qual nós fizemos esta obra. Pastor, se o senhor permitir, eu quero falar sobre pedras preciosas, já falamos. Falamos aqui, ó, quem está chegando agora. Falamos, né, sobre aquele que edifica sobre o fundamento que é Cristo Jesus, e que faz um edifício, faz uma obra, né, em ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, tá?
Então, esses materiais, essas obras passarão pelo fogo. Então, o ouro simboliza o quê? Tudo aquilo que eu faço para a glória de Deus. A prata, já falei aqui também, é o resgate dos perdidos, é o evangelismo, é a redenção, né? É aquele que busca o perdido, é aquele que oferece a Cristo para o perdido, tá? É uma obra de prata. A obra de pedras preciosas é tudo aquilo que eu faço sobre os dons espirituais a qual eu recebi no Espírito, entendeu? Né? Então, a qual eu uso aqueles dons do Espírito Santo, os dons que eu recebi para fazer esta obra. E a madeira, pastor? A madeira é a obra do homem, porque a madeira, ela representa o homem. A madeira, na Bíblia, ela representa a natureza humana. É tudo aquilo que eu faço no natural, a obra que eu faço na minha natureza humana, né? Eu não faço para glorificar a Deus, eu não vou atrás dos perdidos, né? Eu não me utilizo dos dons do Espírito Santo, não me deixo ser usado, mas eu faço a obra, mas na minha natureza humana. Esta obra, então, ela vai passar pelo fogo, que é a obra de madeira, e a Bíblia vai dizer, então, que passa pelo fogo, sendo material de madeira, ele é destruído, ele é queimado. A obra deste homem e desta mulher será queimada. Aquela obra que tu faz na tua natureza humana, no teu natural, né? Então, veja bem, a Bíblia diz, né? Veja bem como faz a obra de Deus, né? Vejais bem como estão fazendo a obra de Deus. Se é por quantidade ou por qualidade, né? Então, é importante isso aí. Se está fazendo na natureza humana, né? Se tu está fazendo uma obra de prata, de ouro, está aí atrás dos perdidos, tu está, né, fazendo tudo para glorificar a Deus, estas obras passarão pelo fogo, mas não serão destruídas. Estes receberão galardão. Pastor, tomar uma água aqui. Verdade, pastor. A palavra de Deus fala, eu me lembrei aqui, 1 Coríntios 10, versículo 31, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo quanto fizermos, buscamos isto, a glorificar a Deus, a exaltar o Senhor. Não com intenções de autopromoção ou de reconhecimento, existe aí uma falha muito grande nisto, quando nós passamos a fazer algo para Deus e querendo recompensa ou reconhecimento humano. Aí entra um fator aí que é a soberba humana, porque daí a pessoa não está com um princípio de agradar a Deus. É o grande perigo, onde nós já falamos sobre isto. Pois bem, verdade o tribunal de Cristo, como falamos, é o juízo ou o julgamento das obras. A pessoa está salva, né? Mas as obras, elas serão provadas. Agora, para Efésios, capítulo 2, para nós irmos adiantando, Efésios, capítulo 2, diz o seguinte, aqui eu vou ler esta passagem bíblica, capítulo 2, verso 8 de Efésios, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom, é dádiva, é presente, é misericórdia de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Observa que parece que está havendo aqui algo meio difícil de entender, mas vamos lá. Tudo quanto nós fizermos para Deus
elas serão colocadas na balança, ou vamos usar o fogo mesmo, para ser provado. Tá? Tudo quanto nós fizermos. Se nós fizermos a obra para nos gloriar, está sendo mal feito. Não está sendo feito em Deus. Vejam bem aqui a importância. Porque a salvação não é pelas obras, a fim de que ninguém venha se vangloriar disso. A fim de que ninguém diga, eu faço isso na casa de Deus, eu varro, eu limpo, eu ajudo na construção, eu estou sempre ali junto com o pastor. Cuidado, quando eu começo a entrar muito nesse contexto, né? Porque não quer dizer que que é salvo por causa disso. Né? Na verdade, nós fizemos porque somos salvos, não para sermos salvos. A obra de Deus, para que justamente ninguém venha a se vangloriar dizendo que faz, que é melhor dizimista, que é fiel na oração, no dízimo. Vamos lá. O dízimo, inclusive, é por fé. A pessoa que tem fé faz isto. Quem não faz é porque não tem fé, é o que a palavra de Deus me mostra claramente. Porque nós somos conforme Abraão, nós damos o dízimo conforme Abraão, que é por fé, não tinha lei. Nós não somos legalistas, e aí vou entrar no outro aspecto aqui que eu não quero entrar, porque aqui diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, é salvo sim, mas por meio da fé, porque eu uso a fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus, e esta palavra de Deus, ela fala ao meu coração, fala comigo naquilo que eu devo fazer. Não que eu sou guiado pelo coração, mas pela palavra de Deus, que guardo no meu coração, conforme o salmista diz, para não pecar contra o Senhor. Então, eu tenho fé nesta palavra que me traz alguns detalhes, alguns critérios aonde a minha natureza não quer. A minha vontade luta com isso, mas eu tenho fé na palavra e creio que o Senhor Deus me recompensará, porque eu estou seguindo a Cristo, estou renunciando à minha vontade. Eu abro mão de mim mesmo para poder seguir a Cristo e alcançar a dádiva divina, o presente de Deus, que é a vida eterna, de maneira que eu não vou, então, compatibilizar com o mundo, com as impurezas do mundo, e nem vou querer me vangloriar dentro daquilo que eu faço para Deus, porque senão eu estarei fazendo algo querendo dos homens ser elogiado ou recompensado. E nós precisamos ter este cuidado, né? Porque pela graça somos salvos, não pelas obras, para que ninguém se glorie. E, inclusive, terá um grupo, pastor Jé, Mateus, capítulo 7, se não me falha a memória, diz lá, Senhor, Senhor, não profetizamos, não fizemos maravilha, e não trememos templo, aí fizemos coisa tremenda. O Senhor Jesus vai dizer, olha, nem sei quem vocês são. Veja bem que era um grupo que fazia, dá a entender plenamente que eles queriam se engrandecer, ser reconhecido pelos homens naquilo que faziam. E aqui está o grande erro. Nós fizemos por fé para agradar a Deus, renunciando, abrindo mão de nós mesmos, inúmeras vezes, para fazer aquilo que temos assumido de compromisso com o reino de Deus. Pastor Jerry. Glória a Deus.
É isso aí, pastor Marcos Vargas. Daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando. Daqui a pouquinho eu vou falar também sobre o feno. Os últimos dois materiais, né? O feno, a palha, tá? Daqui a pouquinho, segura aí. O senhor tem algum comentário aí, pastor? Dos ouvintes? Isso. Dos ouvintes, vamos Tá ver bem aqui. interessante esse estudo aí. E olha, se deixar vai até meia-noite. Mas nós vamos encerrar aí às 22 horas, 21 horas e aí 15 ou 20 minutos aí. Porque a gente está procurando ser bem detalhista, né, pastor? Tá bem resumido, na verdade, né? Para poder os irmãos entenderem bem a respeito disso, né? Pastor, Irmã Maria Tereza, de Três Rios, Rio de Janeiro, é glória a a Deus. cidade... Oi? Glória a Deus. A cidade fluminense do Rio de Janeiro, Três Rios. A paz do Senhor, pastor Gerry, pastor Marcos, estou assistindo este abençoado programa, que está sendo um ensino fundamental e espiritual para a minha vida. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Obrigado pelas suas considerações, irmã Maria Tereza. Esse é o comentário aqui no grupo, pastor. O pessoal está aí no chat, né? É isso aí. Então, eu fiz uma pesquisa no meu canal, né, lá nos posts, lá onde eu postei, né, alguns cartazes. Eu fiz uma pesquisa lá, uma enquete, perguntando, né, se você desceu as águas, você recebeu o discipulado ou não. Então, se eu não me engano, a última vez que eu vi na enquete lá, 70% não tinham recebido o discipulado, pastor. Apenas 30% foram, né? Apenas 30% foram batizados, recebendo o ensino do discipulado. Os outros 70% foram batizados e não receberam o ensino de discipulado, tá? Agora, e aí me vem fazer uma outra pesquisa sobre esse estudo aqui. O Tribunal de Cristo, quantos sabiam sobre isto? Sobre esse estudo, sobre essa questão que eu falei do ouro, da prata, né? Das obras que serão queimadas, desse julgamento, desta forma que nós estamos falando. Você pode colocar aí no chat, eu sabia, eu não sabia. E depois eu vou fazer um post, pastor, para deixar de pesquisa, para ver quantas pessoas já estudaram sobre o Tribunal de Cristo e conhecem o Tribunal de Cristo, esse estudo aí, tá? Eu acho muito interessante, porque eu creio também, pastor, que uns 70% dos crentes, ou 60%, não conheçam, né, sobre a parte da escatologia, tá? Sobre a parte da escatologia. Então, é importante, olha, tudo que Deus deixou na Bíblia é importante, irmão, né? Tudo que Deus deixou na Bíblia é importante. Tanto é porque tem pessoas que falam em escatologia e dizem, não, isso eu não preciso. Isso eu já ouvi. As pessoas falam em escatologia, não, mas isso eu não preciso. Né? Saber lá do Tribunal de Cristo, arrebatamento, Deus vai me levar e pronto. Mas no Tribunal de Cristo, então vai ser julgada as minhas obras e as tuas obras, né? Por que é bom saber? Porque eu tenho que saber como lidar na obra de Deus. Não é pela quantidade, é pela qualidade do que eu vou oferecer para Deus com excelência. Tudo que eu vou fazer, eu não preciso ser um pregador, eu não preciso ser um pastor, eu não preciso ser um cantor, mas se eu lavar o piso da igreja, dando glória a Deus, se eu for lá na igreja limpar o piso, limpar os banheiros e me alegrar lá e fizer aquilo, né, com graça, fizer aquilo ali, né, com alegria, essa obra também vai ser julgada. Mas tanto é que não será queimada pelo fogo. Aleluia. Então, porque as pessoas têm um entendimento, pastor, que quem faz a obra é quem é pregador, quem é cantor ou é pastor. E não é. Todos nós, né, somos obreiros, todos nós temos que fazer a obra de Deus, né? Ainda que a salvação não venha pela obra, tá? Mas nós vamos oferecer alguma coisa para Deus. Então não importa, irmão, se você levanta a parede na igreja, você reboca a igreja, você pinta a igreja, você limpa a igreja, mas o que importa nesta obra que eu vou oferecer para Deus é se eu faço para glorificar a Deus. Eu vou rebocar essa parede para quê? Não, eu vou rebocar para glorificar a Deus. Vou deixar retinho,
vou deixar bonitinho, isso aqui vai ser para glorificar o meu Deus, né? As pessoas vão ver, as pessoas vão entrar no templo, as pessoas vão lá no banheiro, tem uma cerâmica bem colocada, as pessoas vão lá no banheiro, tem uma cerâmica bem limpa, porque alguém passou por ali fazendo uma obra, pastor. Né? Uma obra de qualidade, né? De qualidade. Quem é que quer saber sobre o feno? E ninguém falou sobre o feno e a palha ainda? Eu acho que o pessoal está bem receptivo, está recebendo bem aí, né? Então, Paulo disse, né? Se faço de boa mente, terei prêmio, senão apenas uma dispensação. Agora vejamos, pastor, nós não podemos ir muito longe, né? Tiago fala o seguinte, capítulo 2, verso 14. Deixa eu achar o Tiago aqui. Enquanto o senhor acha o Tiago aí, eu vou fazer um comentário aqui da irmã Maria Tereza, eu acho que o senhor fez. A paz do Senhor, pastor Jerry e pastor Marcos, estou assistindo, né, esse abençoado programa, que está sendo um ensino fundamental e espiritual para a minha vida. O senhor comentou até, né? Que Sim. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Olha aí que coisa tremenda, né, meus irmãos? A irmã colocou aqui, ó, que está sendo um ensino fundamental e espiritual para a vida dela, né? Então, a pergunta era, quantos sabiam sobre o Tribunal de Cristo, sobre esse estudo que nós estamos falando? Você já conhecia? Era assim que você sabia, né? Assim que você aprendeu? Né? Ou você nunca ouviu falar sobre o Tribunal de Cristo? Você achou que era para condenação, para ir para o inferno? Então, mas não é, né? O Tribunal de Cristo é para receber galardão. Jesus vai julgar para ver quem merece receber a recompensa chamada galardão, tá? Então, pode colocar, eu sabia, bota aí. Ou recebe ou não, apenas uma... passa pelo fogo aí, é salvo como pelo fogo, né? Então, façamos tudo. Ainda que as obras não sejam boas, né, pastor? Veja bem, só Deus, né? Fiz uma obra, mas não estava boa, mas tu vai ser salvo, tá? Até, só vai ganhar galardão, né? Até essa programação que nós estamos fazendo, né, pastor? Hoje nós estamos mais, digamos, habituados com programações transmitidas assim pelo YouTube. O nosso interesse aqui não é fama, nem ser reconhecido por ninguém. Inclusive, nós somos ainda alguns anônimos nessa extensão da plataforma do YouTube. Porém, aqueles a quem chegar, nós estaremos levando aqui algo sério, porque se trata de alma, se trata de eternidade, se trata de salvação. Então, o compromisso nosso aqui é muito sério e nós prestaremos conta. Então, por isso, nós estamos aqui fazendo esta programação com seriedade, com responsabilidade, com temor diante do Eterno, para que o nome dele seja glorificado e vidas possam ser alcançadas e muitos venham ser esclarecidos a respeito deste tema importante. Eu falei há pouco aqui que a pessoa é salva pela graça de Deus, por meio da fé, e não por obras com a finalidade da pessoa se gloriar, para que ninguém se glorie. Agora, a pessoa tem o compromisso de fazer algo. Veja bem, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Aí ele usa um exemplo aqui. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, né, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. E aí ele segue usando outros exemplos aqui, a respeito da fé, mostrando que as obras nossas, elas têm que aparecer. Tem que aparecer. Porque senão, como é que nós vamos dizer, eu tenho fé, eu sou salvo pela graça, mas não faço nada para Deus, não entrego um folheto, não estou junto na oração? Olha, o mínimo que nós podemos fazer, eu acredito, é orar, interceder, é clamar a Deus, tanto pelos outros, que é a intercessão pela obra de Deus, porquanto a obra missionária se faz, isso os irmãos conhecem e sabem muito bem, de 3 formas: orando, contribuindo e indo. Quando nós oramos, nós estamos também fazendo a obra de Deus. Agora veja que não é aquela oração que a gente vai orar aí no joelho, dobrando o joelho na cama antes de dormir, né? E começa, glória ao Pai, ao Filho, já está estendendo a perna para se atirar na cama. Abençoa, que nem na hora do almoço, abençoa o missionário. São orações específicas, com gratidão, com intercessão, orações feitas com propósito diante de Deus. E é claro, não podemos esquecer também, irmãos, de contribuir. É algo que nós fizemos na obra de Deus, que glorifica a Deus. Veja aqui, então, o apóstolo, ou melhor, Tiago escrevendo, dizendo o seguinte, né? De que adianta dizer eu tenho fé, mas não faço nada? Pode essa fé salvá-lo? Não. Tem muitas pessoas aí que dizem que têm fé, mas não fazem nada para Deus. Nós temos fé com base, com fundamento na palavra de Deus, a fim de que sejamos obedientes e cumpridores da palavra, abraçando a causa pelo qual um dia nós fomos chamados, alcançados por Cristo, para, neste tempo, nesta hora, glorificar o nome dele através daquilo que nós fizemos para a glória do Senhor. Pastor Gerry. Glória a Deus, pastor. Até estava pegando aqui mais um exemplo aqui, para nós colocarmos. O senhor está meio fora do microfone, eu acho, pastor. E agora, está escutando? Aí. Estava pegando mais um exemplo aqui. Mas, meus irmãos, nosso horário está chegando, pastor. Sim. E aí nós queríamos completar aqui também sobre o feno, né? Aquele que edifica a sua obra de feno. O que é o feno? É aquilo que é seco, aquilo que não tem renovação espiritual. E a obra é de palha, né? Então, a obra de palha, o que é aquela obra feita, aquela obra daquela pessoa que é de palha, que vai passar pelo fogo e vai ser queimada? A palha representa aquele que não tem constância, aquele que não tem perseverança, aquele que logo está no trabalho e logo sai, entendeu? Logo para. Ele começa uma coisa, hoje, amanhã já não quer mais. Então, aí é aquele verdadeiro fogo de palha, como dizia antigamente, né, pastor? Por isso que a gente diz, eu acho que o fogo de palha, os mais antigos, né? Então, a palha, ela representa o quê? Ela representa esse tipo de crente, tá? Sem constância, que não persevera, logo pega uma coisa e logo para. Então, esta pessoa vai ter as suas obras passadas pelo fogo e vai ser destruída. Obra de palha, de feno, né, e de madeira. Mas a Bíblia diz, então, no entanto, o mesmo será salvo nesse julgamento. Pastor, eu vi que entrou mais pessoas novas aí, né, que estão conosco, mas chegaram aí depois. Então, irmãos, para nós encerrar aqui a minha parte, então essas obras que nós vamos fazer sobre um fundamento que é Cristo Jesus, já foi colocado o fundamento, mas nós vamos fazer um edifício sobre esse fundamento.
Se for de ouro, a Bíblia fala em ouro, né, vai passar pelo fogo, mas não vai ser destruído. É aquele crente que faz tudo para a glória de Deus. Prata é aquele crente que vai atrás dos perdidos, é aquele crente, né, que está no evangelismo, fala sobre redenção, e também pedras preciosas, aquele que se deixa utilizar aí, ser usado aí pelos dons do Espírito Santo. E a madeira, então, ela simboliza a natureza humana, né, que vai passar pelo fogo, e essa obra vai queimar também, tá? Aquilo que eu não fiz para glorificar a Deus, eu não fui atrás dos perdidos, né? Eu não me deixei usar nos dons do Espírito Santo, então eu fiz uma obra natural, tá? E o feno, né? O feno e a palha que eu já falei agora, tá? Então essas obras passarão pelo fogo, serão consumidas essas 3 últimas obras, que é madeira, feno e palha, mas, no entanto, o mesmo será salvo. Porém, não receberá galardão, pastor. Não vai receber a recompensa. Certo? E aí nós vamos entrar nesse tema, pastor, falando a respeito justamente do galardão. Onde é que diz isso? Nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 22, que hora o senhor falou que nós vamos encerrar, pastor? Nós vamos encerrar já. Podemos tocar até 21h30. Tá, eu vou ser bem objetivo nesses aqui, né? Quais são agora os prêmios, né? Eu já falei aqui bastante sobre as obras, sobre como devemos proceder. Agora vamos entrar na sobremesa, né? Vamos lá. Jesus falou em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eu já sei como é que é, né? Ele diz: e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, né? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, Jesus está lá com o galardão. Vamos lá em Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 11 e verso 12. Mateus 5, verso 11 e 12. Vamos lá, falando dessas bênçãos que o Senhor promete para nós, que é algo que faz parte aqui desse assunto que está sendo abordado. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. O que Jesus disse aqui? Veja como é importante. Não é para largar tudo de mão, não é para fugir, não é para correr, não é para murmurar, não é para largar a cruz, não é para sair da igreja. Não. Jesus disse o seguinte: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O crente que não quer passar por isso aqui, meus amados irmãos, não vou ser rígido, eu vou dizer apenas: precisa reavaliar os seus conceitos, se está de acordo com a palavra de Deus. Não é para fugir, não, irmão, é para orar. É aí que eu devo orar, é aí que eu devo buscar a Deus. Não é sair correndo, não. Tá? Vamos outra passagem bíblica, própria aqui 10, capítulo 10, do livro de Mateus, verso 42. Aleluia. 41. Aleluia. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Receba bem o irmão aí, ó. Seja hospitaleiro. Receba com alegria. Não feche a porta. Receba. Irmão, tem lugar aqui. E conceda aí ao irmão, tá? Um pouso,
né? Algo assim que vá glorificar a Deus, tá? Quem recebeu um profeta? Ei, pastor, é por isso que eu procuro lhe tratar bem quando o senhor vem aqui, pastor. Tá? E, vamos lá, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Aleluia, estou falando apenas dos galardões. Olha só, temos ainda coroa da vida, coroa da justiça, coroa de glória, que a palavra de Deus nos traz também. Coroa da vida, Tiago 1, verso 12. Eu vou ser bem objetivo aqui, tá? Para nós encerrar aqui, os irmãos ficarem alegres, né? Depois que nós falamos bastante aí sobre alguns critérios a serem observados na palavra de Deus, né? Vamos lá para tratar sobre este importante tema. Tiago, capítulo 1, e verso 12 da palavra de Deus. Diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, olha só, irmãos, tem gente que não quer passar provação, pastor, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E tem lá em Apocalipse também, capítulo 2, verso 10. Mas vamos para a coroa da justiça. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Vale a pena, meu irmão, vale a pena passar essas batalhas. Capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia, aleluia. Veja aí, coroa de glória, tá? Nós vamos lá, capítulo 5 de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos lá. Interessante falar sobre isso, para que os irmãos, né, possam lutar pela causa ao qual um dia nós fomos chamados por Deus. Capítulo 5 e o versículo 2, as horas estão avançando, diz assim: apacentai, está falando aos presbíteros, aos anciãos, aos que trabalham na obra de Deus. Olha só, pastor, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Em outra tradução, fala de uma outra maneira, mas a coroa é a mesma. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo a Deus, servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Oh, maravilha! Você que é líder, você que trabalha apacentando com zelo, com dedicação, com voluntariedade, para glorificar a Deus, preparando um povo para alcançar as promessas eternas, e faz isso muitas vezes chorando, orando. Olha, você poderá receber aí a incorruptível coroa de glória. Pastor Jerry.
É isso aí, pastor, né? Vamos ficando por aqui hoje com o programa Examinando a Escritura, mas vamos voltar, né, numa outra oportunidade, seguindo aí. Quem sabe vamos falar sobre a grande tribulação, né? Vai ter salvos depois da grande tribulação? Tem uma pergunta aí, tá? Então a gente vai seguir, quem sabe, com a grande tribulação. Vamos falar um pouquinho sobre o milênio no próximo programa. Quero Olha, agradecer. Oi. porque ainda tem as bodas do Cordeiro, pastor. Isso, tem as bodas do Cordeiro. Antes. Né? Então, ainda estamos nos ares como não chegamos. Na verdade, nós pulamos, né? Não falamos sobre o arrebatamento, uma palhinha só. Então, vamos, nesse próximo tema, meus irmãos, entrar nessa questão que o pastor Marcos falou. Mas nós temos aqui, pastor Marcos, o pessoal está participando aí, a irmã Elza dizendo que está uma benção a live, a irmã Maristel, a irmã Marli, né? Paz, senhor, estou na escuta, está videologada. O Giovanni de Trindade do Sul também está conosco, muito obrigado. Deus abençoe o irmão Giovanni. O Misael do caminhão, né? Ele está viajando e nos assistindo aí também, que Deus abençoe, Misael. O José Henrique também está conosco, né? Paz, senhor, irmãos, ligado desde as 20h30 aqui na live. Deus abençoe, José Henrique, aqui da sede da área Rio de Janeiro, né? 3 Rios. Minha esposa Débora e o meu filho João Pedro também estão na escuta, estão videologados, né? Que Deus abençoe o irmão José Henrique, né? Irmão José Henrique aí, da cidade de 3 Rios, no estado do Rio de Janeiro, também a sua esposa, né? A irmã Débora e seu filho João Pedro. Muito obrigado, meu irmão, por estar conosco aí. Tá Deus das 20h30, né? Então já está aí há 1 hora conosco, né? Teve mais alguma coisa aí, José Henrique, para trás, tá? Depois tu olha aí no vídeo, coloca aí no arquivo aí o nosso link do YouTube para te assistir depois aí o início do nosso estudo. A irmã Elza, tudo para glorificar a Deus, que Deus abençoe a irmã Elza. Também o nosso irmão Adelar Vargas, de Santana Livramento, ele diz assim: Senhor, pastores, eu já sabia, estudamos na escola bíblica Bênção de Deus. É isso aí. Então a minha pergunta, né, se conheciam já, se é a primeira vez, então ele está respondendo. O Adelar Vargas já tinha conhecimento, tá? Coisa boa isso aí. Vamos lá, então, nos grupos lá, né? Tem o irmão Anderson de Itabaí, está conosco, a irmã Valne da Restinga, paz, Senhor, queridos irmãos desse grupo abençoado, passando para comunicar que vou sair do grupo. Está comunicando aqui que está travando, né? Que está travando aqui. Acho que é algum problema no telefone dela. Mas eu estarei sempre na escuta, pois é maravilhoso poder ouvir as programações da Rádio Filial 1. Que Deus abençoe, né? A nossa irmã, ela diz que está saindo só do grupo do WhatsApp aqui, tá? E ela pede oração pelo seu filho, né? Para sua família, seu filho Magno, que se encontra fora da igreja com problemas de vício. Amém, irmã. Deus abençoe a irmã Valne. Então, a irmã pode entrar também no grupo do Telegram, tá? No grupo do Telegram é só botar Grupo Rádio Filial 1 e já vai entrar automaticamente no Telegram, tá bom? Deus abençoe a nossa irmã. Pastor, tem mais algum recadinho? Não, é isso aí, pastor. Então, nos grupos também já foi falado aqui, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí no YouTube, muita gente chegou no YouTube aí, glória a Deus por isso. E quem não pegou todo o estudo, volta lá no vídeo, né? Volta lá para trás assim que encerrar o vídeo. Já compartilha no teu WhatsApp para ficar gravado o link e assista aí, tá bom? Se inscreva no canal, nos ajude aí. Amém, irei assistir, sim, o que foi passado anteriormente. O irmão José Henrique, lá do Rio de Janeiro, né? Deus abençoe, meu irmão. Então, volta lá no vídeo lá e você vai assistir toda a nossa programação. Pastor, então ficamos para a semana que vem? Continuação? Que Deus tenha misericórdia de nós, possamos fazer mais uma programação. O pastor está nos empurrando para um compromisso. Aleluia. Né? Mas nós podemos falar sobre, porque as bodas do Cordeiro é bem simples, bem objetivo,
né, não tem tanto assim o que falar, possamos, é claro, passar aí para a grande tribulação, né? Enquanto a igreja está no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, na terra, a grande tribulação, né? A manifestação do anticristo. Bom, não vou falar mais. Oi, irmão Valne, pastor. Ele já vai entrar no estudo de novo, ele não pode ver estudo que ele já... Glória a Deus, vai ser benção, pastor. A Valne lá da Restinga, obrigado, pastor GR. Vou tentar pelo Telegram, vou ver se dá certo. É só colocar Grupo Rádio Filial 1 lá, tá? No Telegram, coloca Rádio Filial 1 lá e a irmã já vai entrar automaticamente. Tenta aí, irmã Valne, tá? Tenta aí ver se tu já consegue aí, né, no Telegram, tá bom? Qualquer coisa você entra em contato conosco, que nós te ajudamos aí. Mas é bem simples, quem quiser entrar no Telegram lá, é só colocar Grupo Rádio Filial 1, tá? E entra lá e já participa conosco. Ó, o Henrique Clementino está no Telegram. Aleluia, ouvindo o Tribunal de Cristo, bênção de Deus. Deus abençoe meu irmão, o nosso irmão aí que está no YouTube aí, já entrou para o grupo do Telegram, tá? Muito fácil, você quer nos seguir aí, vai lá no Telegram, no grupo do Telegram, coloca Grupo Rádio Filial 1 e você entra automaticamente. Lá nós colocamos todas as nossas lives aqui dos nossos programas, tá bom? Você vai ficar sempre atualizado. Vamos orar, pastor? Vamos lá, pastor. Importante destacar aqui, pastor, que o que nós tratamos aqui não está... Tem alguma coisa na revista aí que foi falado de escatologia, mas nós passamos aí um bom tempo orando, pesquisando, né, buscando na Bíblia Sagrada aí estas referências, e tanto é que levou aí 2 horas, né, pastor? 2 horas aproximadamente, mais que... 2 horas, esse estudo, irmãos, você olhando o Tribunal de Cristo, vai falar sobre edificação, sobre... Ele parece bem curtinho, né, pastor? Parece bem curtinho, mas ele daria para 3 horas para mais, né, pastor? Sim, trouxemos bastante detalhe aqui, é claro, resumimos aí algumas coisas também, para não ficar enfadonho, né? Mas acredito que o que foi tratado aqui já vai ser suficiente para os irmãos ter uma compreensão do que é o Tribunal de Cristo. Outra coisa importante, pastor, vai ficar gravado no YouTube aí, tá? Qualquer coisa, os irmãos podem deixar um recadinho para nós ali, no próprio YouTube ali, tá? A gente responde vocês aí, tá bom? Pastor, vamos ver aqui, eu me perdi aqui nas mídias. Vamos pedir para o senhor fazer uma oração, então, orar aí pelo filho da nossa irmã Valne, por todos os nossos videologados, então. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que nos tem dado para servir ao Senhor, transmitindo, Senhor, a tua palavra, anunciando maravilha, Jesus. Esta mensagem tão maravilhosa, é uma palavra profética, algo que dá, Senhor, para acontecer. Devemos, Senhor, ter todo o cuidado com a nossa vida espiritual, para que possamos, Senhor, ser fiéis até o fim. Abençoa, Deus, teus filhos que estiveram conosco. Oramos, Senhor, pelo filho da irmã Valne, ó Deus, o Magno. Oramos, Senhor, para que haja uma providência na vida dele, curando, salvando, libertando, transformando a vida dele, trazendo, Senhor, ao conhecimento dele a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abençoa a todos, meu Pai, e que esta programação venha a edificar a muitos, ó Deus, gerando fé, gerando conhecimento e temor de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, agradecemos a todos os nossos participantes, nossos ouvintes. Muito obrigado, pastor Marcos. E voltamos semana que vem, pastor. Quem sabe com o pastor Márcio Goulart junto? Se Deus quiser, né? Vamos fazer esse esforço mais uma vez aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.
É difícil trazer o pastor Márcio. Então vamos trazer ele aí, tá? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.